Dr. Eduardo Graça, ia-lhe perguntar o que levou a Cases para a realização da conta satélite. É muito difícil identificar e estabelecer políticas públicas em relação a qualquer setor, e também a este, a economia social, sem que se conheça a realidade do setor. E, portanto, é muito importante que se conheçam os números, não só para efeitos da definição de políticas públicas, como também para os próprios atores que estão no setor se poderem orientar melhor na redefinição da sua ação, como também para o reconhecimento geral, em termos da sociedade, deste setor como um setor importante, em particular para a coesão social, que é uma questão essencial em épocas de crise como aquela que estamos a atravessar neste momento. O estudo tem muitos dados, é uma enxurrada de informação. Assinalo o facto de o emprego remunerado médio da União Europeia gerado por este setor ser de 7,5% e em Portugal ser de 5,5%. O que quer dizer que em Portugal existe uma margem de crescimento do setor muito assinalável e que é um setor com um grande potencial para a criação de emprego, que hoje em dia, como deve calcular, é uma questão muito importante. Penso que este diferencial de 2% entre a média europeia e a média portuguesa significa que é possível e viável desenvolver um esforço para a criação de emprego neste setor e que este setor é potencialmente um criador de emprego, portanto pode contribuir de uma forma muito positiva para esse combate decisivo, em particular no que respeita ao desemprego jovem. A economia social é sempre um setor que é sempre falado, umas alturas mais, outras menos, nós estamos na altura das épocas mais. Entretanto, também fomos contactados pela Johns Hopkins University americana, pela FLAD também, que estavam interessados em ter para Portugal valores relativamente também às instituições sem fins lucrativos, que era nessa altura, portanto, a preocupação, que é, digamos, o perímetro da economia social na ótica americana. E, portanto, o INE, nessa altura, fez uma conta satélite exatamente para essas instituições. Entretanto, surgiu também a Cases, interessada em ter uma conta satélite para a economia social, que proporcionou alguns recursos técnicos adicionais ao INE, e isso permitiu que, de facto, os trabalhos avançassem e concluiu-se que, naturalmente, era mais, digamos, a ótica europeia que interessava para termos dados sobre a economia social em Portugal, propriamente apenas a americana, que é bastante mais limitada. É uma área extremamente heterogénea, que tem um peso significativo na economia nacional, comparando com outras áreas de atividade e até mesmo em termos de comparações nacionais, se fizermos a comparação, por exemplo, com a vizinha Espanha. A heterogeneidade revela-se tanto ao nível do tipo de atividades que são desenvolvidas, ao tipo de organizações que estão envolvidas na economia social, portanto é um setor com uma extrema complexidade e que obriga a um estudo aprofundado. Até aqui acaba por ser um setor que as pessoas têm noção do trabalho que é desenvolvido, mas que em termos de visibilidade económica, em termos de visibilidade estatística, a informação encontrava-se um bocadinho disseminada e não sistematizada e, portanto, este é um projeto piloto, tem algumas fragilidades, mas de qualquer das formas é um primeiro grande esforço de sistematização da informação para um retrato o mais coerente possível e integrado da economia social. As principais conclusões relativamente à nossa conta satélite resumem-se aquilo que vai sair em termos de imprensa, que será o valor da economia social em termos de valor acrescentado bruto, a sua participação, que é de 2,8%, a sua participação para o emprego de 5,5%. Digamos que são os grandes dois números que ressaltam assim à primeira vista, mas depois temos, se fizermos uma análise mais fina, deparamos com coisas interessantes, que é como percebermos ou não se o setor da economia social, na sua globalidade, tem necessidades de financiamento ou se é autossustentável e apresenta capacidade de financiamento. Verificamos que no global apresenta necessidades de financiamento. As cooperativas, as mutualidades e as fundações
apresentam uma capacidade de financiamento, produzindo mais recursos do que apresentando despesas, e que, em contrapartida, são na área das misericórdias e das associações que existe uma maior necessidade de financiamento. E porquê? Também porque são exatamente nas misericórdias e associações que estão mais organizações a exercer a atividade na área da ação social.